Bota a luz aí, disse haja luz, e não houve luz. Houve luz. Ainda bem, né? Gente, quem está aqui para receber o melhor do céu? Só aqui, o pessoal de casa. Estamos aqui para receber o melhor dos céus, o melhor de Deus. Eu acho que quando a gente entra numa dimensão de adoração, os céus ficam muito próximo da gente. E a glória de Deus, ela se move com muita velocidade. E o ambiente fica tomado pela presença de anjos, né? Interessante, alguns anjos que a gente pode ver num momento como este, e como eles procedem, como eles agem, né? Como eles se movem. E é interessante demais quando a gente pode participar e compartilhar com o mundo espiritual de eventos, né, como este, pouco tempo, mas de grande valia. Demônios saíram amarrados daqui. Aleluia! Quem crê nisto aí? Legiões de demônios saíram presos, aprisionados, porque o poder de Deus desceu até nós. Abra sua Bíblia aí no livro de Marcos, eu quero falar rapidinho sobre capítulo 5 de Marcos. Gente, nós estamos vivendo um momento ímpar na terra. Agora Deus colocou um tema no meu coração sobre superar os limites impostos. Superar limites, superar os limites. Limites sempre demarca um ponto do fim. Limitou, acabou. Quando eu chego ao meu limite de força, é sinal que eu não vou mais daquilo ali. Quando eu chego ao meu limite de fé, é sinal que eu não vou mais do que aquilo ali. Quando eu chego ao meu limite de resistência, não tem mais. Então a palavra de Deus aqui nos mostra 3 eventos. Versículo 1 ao versículo 20, a libertação de um moço endemoniado em Gadara, e Cristo fez algo sobrenatural. Depois do verso 25 até o verso 34, a história de uma mulher, 12 anos hemorrágica, né, certamente um câncer pesado, grave, certamente, né, uma doença incurável. Naquela época a patologia não dava o nome de câncer, mas certamente podia ser um câncer de útero, trompa, de ovário, na área da ginecologia, né, daquela mulher. Ela estava piorando. Então o versículo 25 diz que ela era uma certa mulher, versículo 26 diz que ela gastou tudo que ela possuía com os médicos de mal a pior. 27, ela ouviu falar de Jesus. 28, ela tocou e foi curada. No 29, ela está curada. Aleluia. No 30, Jesus faz uma pergunta. No 31, os discípulos respondem mal. No 32, ele diz assim: mas alguém me tocou com fé. E olhando a mulher, então, no versículo 33, ela prostra-se e fala toda a verdade para Jesus. E no 34 ela ganha filiação. Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Aleluia. Porque 2 eventos graves, um endemoniado, a outra de uma doença incurável, e foi curada e o endemoniado foi liberto. Agora, no meio disso aí chega um homem chamado Jairo, é o único que tem nome, identidade, e é o único que tem uma função, um lugar onde exercia. No versículo 21, Jesus está chegando e a multidão chega com ele. No versículo 22, esse cara está prostrando, chefe de sinagoga, prostrando diante de Jesus. Em Marcos capítulo 5, versículo 22, eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, vendo-o, prostrou-se aos seus pés.
No versículo seguinte, ele diz assim, olha só, insistentemente lhe suplicou, dizendo, minha filhinha está à morte, vem, impõe as tuas mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. E no versículo 24 diz, Jesus foi com ele. Interessante o silêncio de Jesus. Ele não responde, ele não faz um gesto, ele só ouve. E às vezes nós não entendemos esse primeiro passo de Jesus. Porque primeiro ele tinha que vencer um obstáculo chamado cultura mental. Ele tinha que destruir uma mente religiosa de uma doutrina arcaica na vida de Jairo. Tinha que descentralizar toda a base que foi construída, certamente desde o útero da sua mãe, a sua lactência, a sua infância, sua adolescência, a sua juventude, e hoje o homem de idade madura, chefe de família, chefe líder de sinagoga. Então esse cara carregava obstáculos que foram impostos nele. E é isso que acontece com a gente. Obstáculos impostos. Pessoas que recebem o nome de, por exemplo, Aparecida, porque está sendo atributado a um ídolo. Isto é um obstáculo. E a pessoa vai viver com aquele título, com aquele nome, preso naquele nome, preso naquela estrutura, e aquela estrutura imposta de religião, de coisas, de palavra, pessoas que carregam uma estrutura de rejeição, uma síndrome de rejeição, porque foram rejeitados antes do útero, dentro do útero, pós-útero, a pessoa carrega esse obstáculo, ele é movido pelo sentimento de rejeição e de inferioridade. Aonde ele se vê rejeitado e inferior, porque há uma estrutura plantada dentro dele como obstáculo, e eles estão presos. E quando chega para Jesus, os gritos não quebram o silêncio de Cristo. O silêncio de Jesus é a maior marca daquilo que vai destruir a primeira cadeia ou primeiro grande obstáculo imposto de alguém dentro de nós. Pessoas que carregam síndromes, né? Não só da rejeição, mas da frustração, da decepção, da desilusão, coisas que estão construídas dentro. Eu penso nesse Jairo, o quanto ele pregou contra Jesus, o quanto ele maldisse o nome do Messias, que para ele não era o Messias. Porque isso foi construído dentro dele, pelos rabinos, pelos rabones, pelos maiorais, pelos sacerdotes. Este rapaz de Nazaré, que diz ser Jesus, o Messias, é um falso profeta. Então ele não é bem-vindo na estrutura de uma sinagoga e nem na cultura espiritual do judaísmo. Para ele, Jairo, certamente, foi um dos que negou Jesus com veemência, por causa da estrutura do obstáculo que cresceu, foi imposto dentro dele. Então esse obstáculo impedia ele de entender que Jesus é o Filho de Deus. Mas de repente a filha adoece. E os médicos desenganam. Era um cara de posse para chegar a esse ponto. Certamente a medicina disse, olha, o caso da sua filha é um quadro terminal. Não tem, se salvar, as sequelas serão grandes, ou cega, ou inútil, para nada vai servir mais, com deficiências visuais, auditiva, né, fonada.
Pode ser que todas as funções motoras não funcionem mais, isto é, se viver, obstáculo imposto. Agora quem está carregando ele, levando ele numa direção, é uma doença. Então, meu irmão, de que serve os obstáculos construídos dentro de nós de forma religiosa, se a religião não tem poder para mudar a situação? Este é o momento em que Jairo vai quebrar os primeiros obstáculos. Ele vai abrir mão da sua posição social, vai abrir mão da sua posição religiosa, vai abrir mão da sua posição espiritual, ele vai abrir mão do seu direito de ser líder de uma sinagoga, e no silêncio de Cristo ele abre mão, porque ali ele corria o risco, se Jesus não cura, a humilhação seria grande. Então ele jogou tudo que ele tinha em cima de um pensamento: vem à minha casa, põe as tuas mãos sobre minha filha, ela será salva e viverá. Aleluia. Aleluia. Quem crê nisso, aí diga glória a Deus. Esse vocábulo aqui mexeu com o mundo espiritual, porque o cara que pregou sempre contra está a favor hoje. Então essa multidão que estava ali sabia quem era Jairo, sabia da sua formação religiosa, sabia da sua estrutura judaica, sabia dos seus valores no judaísmo, sabia quem era ele dentro de uma sinagoga, ministrando a Torá, a palavra, falando dos tabernáculos, falando da chegada do Messias e rejeitando o que estava na terra. O povo sabia. Mas tem hora, irmão, que a gente tem que romper com aquilo que foi imposto dentro de nós. Ou você rompe ou você morre. Ou você rompe ou você fica aí nessa base, preso a uma estrutura velha, arcaica, e morrendo à míngua, dentro do seu quadro de prepotência, de orgulho. Caramba, se libera disto. Não serve para nada a nossa estrutura, não serve para nada se ela não resolve o meu problema. Que adiantaria viver pregando e ver a filha morrer? Negando o Messias e sabendo. Alguém está dizendo paralítico está andando. Alguém está dizendo surdo está ouvindo. Cego está enxergando. Mas tem mais, mortos estão revivendo. Aleluia. Aleluia. Levante sua mão e diga assim: eu creio, Senhor, que os obstáculos hoje cairão por terra na minha vida para a glória de Deus. Tem que cair. Que vale o obstáculo do achismo. Não serve. Ah, eu acho que é assim, eu penso que é assim. Não, essa estrutura imposta, esse obstáculo não vai servir. Então é melhor arriscar tudo. Ele arrisca tudo, prostra-se, reconhecendo Jesus como divindade. Olha bem isto. Olha o versículo 22, olha aí, vamos ver o versículo 22 mais uma vez, de Marcos 5. Olha só, gente. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo o que ele fez? E disse o que no versículo 23? Insistiu-lhe dizendo o quê? Vem, põe a mão sobre a minha filhinha, ela será salva aí. Gente, entenda isto. Nós estamos falando de um homem de um alto padrão religioso. Nós estamos falando de um cara que está arriscando tudo quando se prostra diante de um ser cujo ele rejeitou e a sua religião rejeitava. Suas doutrinas rejeitavam. Ele está prostrado dizendo: o Senhor para mim é uma divindade.
O Senhor para mim é a solução. O risco de perder tudo, sofrer humilhação, mas o que vale tudo que eu tenho, se sou um obstáculo que não me leva a lugar nenhum. Que adianta? Então, Jesus, no versículo 24, Jesus vai com ele, mas não responde palavra. Mas quando Jesus vai com a pessoa, milagres vão acontecer. Você vai ouvir coisa, você vai ver coisa, você vai falar coisas. Aleluia, aleluia. Levante sua mão aí e diga glória a Deus. Está todo mundo meio sinistro, olhando para mim aí sinistramente. Vamos soltar, gente. Desprende, sai para lá, aleluia, aleluia. Se solta, maluco, aleluia. Glória a Deus, levante sua mão, diga glória a Deus. É isso, aleluia. Gente, veja bem. Jesus está indo com você. Até aqui ele está vindo com você. Você pode não estar ouvindo o som da voz dele, mas ele está indo. Jesus foi com ele. Aleluia. Jesus não manifestou nada, mas está indo, foi com ele. Jesus não falou que iria curar, mas foi com ele. Aleluia. Aleluia. Jesus estava vendo as estruturas sendo desabando. Pessoas cotovelando Jairo. Que é isso, cara? Você é chefe de sinagoga. Você está aqui perdendo o seu tempo. Pessoas pressionando. Mas Jairo está ouvindo. Uma mulher com fluxo de sangue. De repente, no meio da multidão, dizer: eu estou curada. Aleluia. Aleluia. E ele olha e pensa: minha filha tem 12 anos de vida. Essa mulher tem 12 anos de doença. Quando minha filha nasceu, ela adoeceu. Então agora, se Jesus curou ela, muito mais fácil será curar minha filha. Porque você vai ouvindo coisas, milagres na vida de outras pessoas, sinais na vida de outras pessoas, milagres verdadeiros, manifestações extraordinárias. Você chegou primeiro, mas ela recebeu primeiro do que você. Pessoas que não entendem isto. Eu cheguei tem tanto tempo na igreja, Jesus ainda não resolveu meu problema. E esse chegou ontem, já está cheio do Espírito Santo. É Jairo, a mulher do fluxo do sangue. Aleluia. Porque o que ele vai remover de você é mais pesado do que o que está na vida dela. Ele vai remover de você algo que você nem imagina, mas ele vai mudar a sua vida. De repente ele ouve Jesus dizer: filha, a tua fé te salvou, no verso 35, 34. Filha, a tua fé te salvou, vai em paz, fica livre desse teu mal. Enquanto Jesus falava estas palavras, olha o versículo 35. Outro obstáculo. Quando Jairo vence o primeiro obstáculo imposto, de nascença, de útero, de berço, agora ele vai receber um dos piores obstáculos, no verso 35, por favor. Veja bem, do capítulo 5 de Marcos. Olha aí, olha ali. Falava ele ainda, diga assim, falava ele ainda. Quem é este ele? É Jesus, gente. Jesus estava falando, mas com seu ouvido onisciente, ele vai ouvir o som de uma voz estranha. Um som que vai impor um obstáculo terrível. Um dos piores obstáculos. Olha só. Falava ele ainda quando chegou, maluco, deixa lá. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram o quê? Porque ainda incomodas o mestre. Tua filha já morreu. Olha o obstáculo, cara. Olha que segundo obstáculo. Quer dizer, eu venço minha primeira etapa, eu me humilho, eu me arrebento, eu me rasgo, como diz o hino, deixo derramar minhas entranhas,
moral, social, religiosa, espiritual, pessoal. Eu me humilho. Pessoas estão falando, vai dar ruim, e eu estou crendo que vai dar bom. Pessoas estão olhando para mim com olhar de negativo, as vozes são pejorativas, mas eu venci. O que eu vi é fogo demais para a minha fé, porque eu vejo uma mulher curada. O que eu ouvi, o testemunho dessa mulher, é fogo alto dentro do meu coração. O que eu falo, agora minha filha será curada. E agora de repente uma voz silencia Jairo. Quem vinha em silêncio era Jesus. Agora quem está silenciado é Jairo. Quando a palavra chegou no ouvido dele, sua filha já morreu. Verso 36, por favor. Olha o que Jesus responde. Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, diga assim, Jesus, sem acudir às tais palavras. Jesus não aceita palavra negativa. No ambiente de fé, ele rejeitou a palavra. Ele anulou o poder da palavra. O verbo foi anulado. Completamente anulado. Sem acudir às palavras, disse. O maluco é doido mesmo. Olha lá. Disse ao chefe da sinagoga, não temas. Faça o quê? Cara, crê somente. O verbo que tem ativo é o verbo crer. Do jeito que você creu lá, creia aqui. Aleluia. Agora quem está falando é Jesus, não é Jairo. E quando Jesus vai falando, começa a falar, ele vai mudar a situação. Olha o que ele vai fazer no verso 37. Contudo, não permitiu que ninguém acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Gente, a primeira coisa que ele vai parar é o cortejo de julgamento. É toda aquela classe que vinha olhando, falando pejorativamente, negligenciando a fé do homem. Ele para tudo e agora vai começar um outro processo. Olha o verso seguinte, o que acontece? Chega na casa do chefe da sinagoga e viu Jesus o alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. Olha só, vamos lá. Ao entrar, diga ao entrar. Olha só, gente, lhe disse, por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. É loucura mesmo. Jesus tem uma cabeça mesmo fora do comum. O defuntinho está lá já endurecendo, enrijecendo. E o povo está chorando. Todo mundo olhando para Jairo, talvez já julgando, falando, está vendo? Você foi atrás desse cara. O que valeu? Você quebrou seus direitos. E agora? Sua filha morreu. Seu sonho de ser avô acabou. Seu sonho de posteridade acabou. Seu sonho de voltar para a sinagoga acabou. Você não vai mais voltar. Começaram a desdenhar, zombar, rir, criticar. Riram dele, zombaram dele. Está escrito ali, zombaram dele. Verso 40, por favor. Riram-se dele. Riram, irmão. É aquele momento pior. É o julgamento. Jairo estava sob julgamento. Agora quero ver o que você vai explicar ao sumo sacerdote. O que vai dizer às autoridades constituídas. Você, como chefe de sinagoga, não podia quebrar a legalidade. Você quebrou a legalidade do relacionamento da própria Torá com a estrutura do altar de uma sinagoga. Jairo estava quebrado. Riram dele. Zombaram, riram de Jesus. Mas Jesus faz o quê? Mandou sair toda aquela casta de demônio. Diga assim, mandou sair todas as castas de demônio. Jesus, quem está falando agora é Jesus. Você não ouve mais a voz de Jairo, do verso 35 até o final, só Jesus fala.
Quando Jesus começa a falar, ele vai quebrando toda a maldição. Ele vai parando a multidão, ele vai tirando o povo do ambiente, ele responde como deve ser, ele leva quem crê e vai ver o milagre. Olha que coisa linda é isto aqui. Né? Apanhou a mãe da criança, os que vieram com ele, entrou onde ela estava. Olha só, o verso 41. Entrou onde a criança estava e tomando pela mão disse, Talita comigo. Que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Será que não é a hora esta? Ele quer tirar todos os obstáculos da sua vida e realizar o milagre na sua casa. Se você olhar, essa menina tem 12 anos, verso seguinte ali. A menina tem 12 anos, imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Pois tinha quantos anos? Então ficaram todos sobremaneira E aí findou no verso. Mas Jesus ordenou-lhe que expressamente que ninguém soubesse, mandou que dessem comer a menina. Gente, o que Jesus está falando é o seguinte: alimenta o teu sonho, quebra o jugo, supera os obstáculos e deixa fluir a essência. Deixa fluir, porque o tempo é esse. Jesus quer hoje aqui quebrar obstáculos, impostos. Quem quer vencer seus obstáculos aí? Vocês hoje estão meio sinistros, hein? Estão muito quietos. Sei não, hein? Será que eu estou sinistro aqui no altar? Gente, vamos nos mover. O silêncio de Cristo vai ser quebrado pelo milagre. Na hora que Jesus começar a falar, os céus vão se pronunciar. Na hora que a gente estava orando aqui, um anjo abriu as asas em cima do templo. E ele está de asa aberta, aleluia, aleluia. Nós temos que crer nos sinais, nos prodígios, sair das prisões, arrebentar as cadeias. Isso aqui que Jairo faz, o tempo aqui a gente tem que correr por causa do tempo, mas o que Jairo está fazendo aqui é loucura. Será que a gente faz loucura mesmo no silêncio dos céus? Os céus em silêncio. E a gente avança, mesmo o céu calado. Jesus só foi com ele, mas não falou nada. Mas a hora que a coisa piorou, Jesus disse, epa, agora é a minha vez. Não tem essas palavras, não tem mais poder. Basta você crer somente. E ele creu e recebeu a bênção. Quero chamar o grupo de louvor de volta pelo tempo. Senão a gente vai passar muito da hora. Veja bem, a hora é essa. A hora é essa. Quando começou a pandemia, que eu cheguei em casa, parei na porta e pensei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? 43 anos pregando o evangelho, e agora porque tenho mais de 60 anos, não posso nem sair na porta, nem receber meus filhos, ninguém. Parecia que estava entrando para dentro de um caixão. Fui lá, dobrei o joelho, falei, Jesus, o que eu vou fazer? Ele falou, sabe para mim? Em vez dele falar, legal aí, Paulo, está na boa, fica tranquilo. Vou resolver a sua parada. Não, ele olha para mim e diz assim, se reinventa, rapaz. Falei, mas como é que é? Ele falou, se reinventa ou morre. Você quer morrer ou quer se reinventar? Supera a sua fraqueza, supera seu medo, supera a sua deficiência. Falei, mas como que é isso? Falou, a rede social está aí. Pronto, de repente entrei na rede social, virei blogueiro, virei internauta, aleluia. Estou navegando, aleluia. Estou fluindo, glória a Deus. Tem milhares de visualização de coisas que a gente passa. Por aí afora, chego nas igrejas, chega a caravana. Eu falei, rapaz, vim te ver, pastor. Eu falei, por quê, rapaz? Eu falei, cara, você veio me ver? Ele me abraçou e morreu de rir. Falou, vim te ver, pensei que o senhor era um homem alto. Falei, não sou alto, olha no espírito, maluco.
Se reinventa ou você morre. Jairo se reinventou. Veio a segunda fase da pandemia. Falei, e agora, Jesus? E me reinventei, o que eu faço? Escreve livros. Falei, escrever livro, tudo começou assim, cara. Escreve o sobrenatural. E eu escrevi um livro, escrevi 2 livros, escrevi 3 livros. De abril até hoje, 3 livros estão aqui. E esse é o Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos. Este livro aqui, eu estudei 15 anos, não está aqui coisa de abril para cá. Aqui tem 15 anos estudando Cantares, sem pregar um dia. Até quando fez 15 anos de leitura, Jesus um dia falou comigo de madrugada: vou abrir o livro para você, aleluia. Falou, olha as letras por dentro, olha o recheio. Procura entender tudo aquilo que é aromático aqui. Procura entender tudo aquilo que é frutífero aqui. Procura entender os diálogos, os verbos. Acha eles, encontra, bota em ordem. Acha a minha igreja. Entenda a plenitude da palavra. E foi abrindo. E eu coloquei no meu coração, um dia eu vou escrever um livro sobre Cantares. Então você vai entender aqui o que é a igreja, na sua essência, na plenitude da palavra, que é uma igreja vivendo um tempo de Deus. A frase é esta aqui: estamos vivendo um prelúdio de uma grande colheita, aleluia. Quem crê no prelúdio de uma grande colheita aí, prelúdio de uma grande colheita. Quem crê que vai colher grandes milagres, grandes sinais. Você vai entender o que é a igreja pombinha. Você vai entender o que é passas, maçã. Você vai entender o que é a figueira exalando o seu fruto, exalando o seu aroma, dando o seu figo. Vai entender o que é uma romã, as suas faces douradas. Vai entender o que é os cabelos longos, os lábios, o cheiro, o hálito. Você vai entender o que é mel e leite embaixo da língua dela, o DNA da estrutura. Vai entender o que é beija-me com os beijos da sua boca, o DNA da palavra. Então isso aqui vai levar a igreja a viver um novo tempo. Eu não tenho tanto livro desse aí, chegou agora, ainda nem coloquei direito hoje que entrou para a internet, a rede social, para começar a vender. Mas gente, é algo que vai mudar a sua vida. Então o que acontece? Superar o limite imposto. Hoje eu ando pelo Brasil, todos os ministérios estão vendo que a igreja mudou e vai mudar e vai crescer em toda a terra. Eu entrei no congresso sexta, quinta-feira, saí ontem, cheguei em casa ontem, hoje estou aqui, amanhã tem, já fiz uma live hoje, amanhã tem ainda um culto, sexta-feira estou em Três Lagoas, entrando num congresso, saindo segunda-feira, e assim, na outra sexta-feira já estou em Curitiba, só volto no dia 2 ou 3 ou 4 ou 5, acho que 5 ou 6 de novembro. Gente, se reinventa, tome decisão, suplante, supera o obstáculo imposto. Vamos nos colocar de pé. Não se prenda ao fracasso, não se dê à derrota, não aceite que você é inferior. Você não é inferior. Você foi feito para ser a imagem e a semelhança de Deus, aleluia. Coloque a mão no seu coração e diga assim: a cultura do céu está dentro de mim. A cultura do céu está dentro de mim. Sabe qual é a cultura do céu? Adoração,
O adorador está dentro de você. Adorar está em você. Adorar está em você. Aleluia. Estás aqui, vamos cantar. Oh, Te adorarei. vamos adorar. Te adorarei. Meu Deus, dá vontade de Estás pular. aqui, mudando o destino. Eu queria que a igreja entendesse que essa é avivada. Adorarei. Meu Deus,